Olá, boa tarde. Hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal. Na realidade, talvez para nós brasileiros que temos o hábito da ceia de Natal, seja o dia que antecede a noite mais significativa. Aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving Day é o dia de reunião da família, mas nós brasileiros mantemos a nossa tradição de hoje fazer aquela reunião familiar com uma ceia de Natal. E eu quero te dizer, você que é nossa audiência da TV Flórida USA e dos nossos parceiros, que está conosco no Braddock Show, no Mundial Telenotícias, na Auriverde, no Pingo de Liberdade e tantos outros programas que nós estamos juntos. Eu quero te desejar um Feliz Natal, mas eu gostaria de te desafiar a uma reflexão. Eu creio que há muitos anos nós não temos um Natal no Brasil em um ambiente de autoritarismo, de perseguição política. Podemos dizer até, e esse é o título da nossa live hoje, Natal na ditadura. E nós temos uma demonstração inequívoca de que esse período nós estamos vivendo com essa dicotomia, com esse conflito de sentimentos, de estarmos à véspera da ceia de Natal, com tantas pessoas sofrendo a perseguição política, seja com medidas cautelares exageradas e que são impostas a pessoas como se elas fossem terroristas, impedidas de darem entrevistas, de participarem de redes sociais, de estarem com tornozeleiras eletrônicas e obrigadas à apresentação toda segunda-feira, algo que não é feito com nem os piores criminosos que estão em regime de progressão de pena. Mas a verdade é que, antes de entrar no nosso tema da live, eu quero agradecer a vocês, em especial a todos que me mandaram mensagens depois que o Pittoli, no programa que ele fez aqui dos Estados Unidos, na própria segunda-feira de manhã, ele compartilhou com vocês que, nesse momento que nós estávamos ali, o tal Otávio da TV Flórida, o senador Girão, o pai do senador Girão foi o anfitrião dessa homenagem que foi feita à Auriverde, ao Alexandre Pittoli, e eu estava junto com o Rodrigo Constantino, conheci os pais do Rodrigo, e vieram aqui aos Estados Unidos nesse momento em que, na própria segunda-feira, ele fez a cirurgia, a microcirurgia, no qual foi realizada a extração para a biópsia ali de uma parte do tumor, e nós estamos todos na torcida e vemos, e eu fico muito sensibilizado de ver como o Rodrigo é amado pela nossa audiência, tantas mensagens. Mas nesse dia, o Pittoli, ele compartilhou com vocês que nesse evento, minutos depois desta foto, a minha esposa recebeu a notícia do falecimento da minha segunda mãe. Eu sou daqueles homens abençoados, como eu coloquei na minha timeline do X, do Twitter, que, ao se casarem, acabam ganhando uma nova mãe. A minha mãe, eu tenho a alegria de morar aqui comigo nos Estados Unidos e encontrarei daqui a pouco com ela. Nós vamos cear hoje junto com a Gabriela Ritter, a presidente da ASFAV, com a sua filhinha, com seu filho, com seu esposo. Mas o fato é que essa foto me deu a oportunidade de agradecer, pelo menos, a grande parte de vocês da audiência que me mandou mensagens de sentimentos pelo falecimento da minha sogra. Aos 96 anos, está com Jesus, chegou na nossa frente para a celebração do aniversariante, que amanhã todos nós nos lembraremos. Quando a gente fala do Natal e quando a gente lembra do momento político que nós estamos vivendo, eu queria, antes de falar até sobre as similaridades que existem entre o que está acontecendo hoje com Daniel Silveira e a família do Joelton lá na Argentina, quero falar um pouquinho sobre o Natal, particularmente sobre uma faceta do Natal que às vezes a gente não lembra, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus interveio na história da humanidade. Mas logo depois dessa cena da manjedoura, de não ter um local de nenhuma hospedaria que os pudesse receber ali naquele recenseamento que estava sendo feito, eles ali em Belém, nesse momento nasce Jesus e logo depois eles vão ao exílio no Egito por causa de uma perseguição que foi feita, que objetivava justamente matar o Filho de Deus que veio ao mundo. Então veja que essa vida de exilado,
E essa é a primeira mensagem que eu quero falar para vocês que estão fora do Brasil, que são obrigados a se manter fora do Brasil por causa da perseguição política. Seja os que estão na Argentina, seja aqueles que estão a caminho aqui dos Estados Unidos, há um grupo que ficou tão desesperado com aquelas primeiras prisões que aconteceram na Argentina há 2, 3 semanas. Quando eu fui conversar com aqueles familiares, o terror havia entre vários deles, e alguns estão se deslocando pela rota terrestre aqui para os Estados Unidos, tentando entrar pela fronteira do México. Não sei como está esse grupo agora, sei que eles passaram por grandes vicissitudes, dificuldades mesmo. Nós recebemos algumas mensagens, mas não sabemos sequer qual é a situação real de saúde deles, porque passaram por áreas com muita presença de narcoguerrilheiros. Ali na América Central é muito difícil. Mas todos esses, seja os que estão na Europa, há inclusive refugiados na Itália, em outros países, a esses todos eu quero dizer o seguinte: este Natal é um Natal em que o Brasil experimenta, talvez pela primeira vez desde a redemocratização, eu posso dizer até que há mais tempo, porque eu fui criança naquele período, eu nasci em 63, e no período mais difícil do regime militar. Dizem, eu converso muito com o Fernão Lara Mesquita, ali no Pingo de Liberdade, ele me fala que havia, sim, perseguição, pessoas se escondendo, guerrilheiros urbanos, guerrilheiros marxistas que queriam impor a ditadura do proletariado e queriam depor a ditadura militar, que eles entendiam ser capitalista, representante dos Estados Unidos. Então, naquele momento ali de bipolaridade, o Brasil viveu, sim, vários presos políticos, mas fazem décadas que a gente não experimentava essa sensação de ir para a ceia do Natal, eu junto com a família da Gabriela, o pai não pode estar conosco aqui, é uma situação difícil que nós temos vários presos já iniciando o cumprimento de suas sentenças de 17 anos, sabendo que eles não cometeram esses crimes, ou seja, injustiçadamente estão sendo lançados ao cárcere, e nesse contexto nós temos a situação que aconteceu agora da prisão do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele é quase que um preso meio que particular do Alexandre de Moraes. Existe uma relação que nós acompanhamos, porque ele fez aquele vídeo em que ele ofendeu os ministros da Suprema Corte, e isso ganhou contornos pessoais, eu quero crer. Então, veja que ele aparentemente foi ao médico, não voltou no horário determinado e imediatamente foi mandado de volta para o presídio. E é alguém que a gente percebe que a sua prisão deteriorou toda uma relação com o Congresso Nacional, porque era um parlamentar, e agora a gente vê a reedição dessa pressão acontecendo na vida até do Marcel Van Hatten, de outros deputados, que também estão sendo pressionados por declarações, e agora feitas até na tribuna, e não foi um vídeo apenas. O próprio Daniel Silveira foi preso alegando-se algo inédito, que seria uma espécie de flagrante perpétuo, porque ele estava com o seu vídeo na internet, ou seja, uma série de inovações que o Supremo Tribunal tem feito nos últimos anos e que, de certa maneira, estão ferindo de morte a nossa Constituição, que é recente, de 88, ela nem é tão velha assim, mas de uns anos para cá a gente tem vivido esse estado de exceção, e este Natal em especial, eu queria remeter a essa situação do Daniel Silveira, à situação da família do Joelton e da Alessandra, que estão lá na Argentina. Essa família aqui é uma família que eu conheci quando fui conversar com os presos políticos que estão lá. Vários deles pediram asilo, na verdade todos pediram asilo, mas nenhum ainda dos que estão na Argentina recebeu o asilo definitivo, estão com asilo provisório. E o fato é que o Joelton, quando foi renovar o seu asilo provisório, foi detido. Ele está hoje passando o Natal preso. Mas a história dessa família ela se assemelha muito à questão do Daniel, que eu vou compartilhar com vocês. Praticamente ninguém sabe disso, a Alessandra me confidenciou, mas eu vou contar para vocês como uma minha história de Natal, do Natal na ditadura do Brasil em 2024. Veja que interessante, a Alessandra foi aquela presa que ficou 6 meses detida lá na colmeia, e quando ela foi solta, esse vídeo aqui vai lembrar da gente quem é a Alessandra.
Nesse vídeo, ela aparece saindo da colmeia, os seus filhos pequenos, de 3, 4 anos, 7, 8 anos. O papai tá chegando já já. Ele tá na missão. Então ela fala para os seus filhos que o papai ele vai voltar já já, que ele está numa missão, mas a verdade é que esse vídeo mostra um drama dessa família, que eu vou dar um exemplo para vocês. Existem 2 laudos de psicólogos que foram, inclusive, apensados ao processo, que mostram o drama dessa família. Um dos laudos de uma psicóloga faz referência ao mais novinho, ao Ian, que tinha 3 anos naquela época. E nesse laudo eu faço questão de ler para vocês entenderem a similaridade com o que está acontecendo com Daniel Silveira, e eu vou chegar lá. A psicóloga diz o seguinte: foi verificado que em 4 atendimentos o Ian ele urinou, né, fez xixi involuntariamente na roupa a ponto de interromper o atendimento para realizar a troca de fralda. Ele voltou a urinar na cama, teve que voltar a utilizar fralda. E o final é muito esclarecedor dessa parte do laudo, porque diz o seguinte: o paciente Ian demonstrou interesse e atenção com massa de modelar, ela usou essa técnica, né? E conseguiu fixar a atenção completa, ou ficar a sessão inteira fazendo essa tarefa. Observou-se o alto desempenho na construção da família, conseguiu identificar com muita dificuldade nomear as pessoas Agnes, João e ele. Agnes, a irmã mais velha, que teve que ficar cuidando dos 2 pequenos, porque a família saiu da Bahia até o Distrito Federal de carro. Indo para a manifestação, deixou os filhos dizendo: nós voltamos, vamos na segunda e já voltamos na terça-feira. Ficaram detidos 6 meses a Alessandra e 9 meses o Joelton. Então, no final, olha só o que está escrito aqui, que houve dificuldade, eu vou até colocar aqui, me tirar aqui para ver se eu consigo sair dessa posição para facilitar aqui. Deixa eu me tirar aqui da tela, para que vocês enxerguem melhor. Espera aí. Então, diz assim, que já o pai e a mãe, ou seja, ele fez uma massa de modelar, a Agnes, a irmã mais velha, o João, o irmãozinho, e ele, todos grudadinhos. Já o pai e a mãe, longe, e ao ser questionado quem eram os outros modelados, começou a falar e não concluiu, caindo seguidamente em choro. Então, essa foi a realidade dessa família, em que a mãe e o pai foram subtraídos, presos, 6 meses ela, 10 meses, 9, 10 meses ele, porque foram presos dentro do Senado, junto com o Clesão. Ali entoavam hinos, estavam juntos. Ela, a Alessandra, ela gravou um vídeo realmente muito, vamos dizer assim, ofensivo aos ministros da Suprema Corte, de fato, mas não quebraram absolutamente nada. Não existe uma única prova de qualquer depredação, nada que atentasse com violência, como diz, uma tentativa de golpe de Estado, uma abolição violenta ou uma organização criminosa armada. E, no entanto, ela foi condenada a 17 anos e o marido também foi condenado por estar com ela ali dentro do Senado. E eles estavam junto com o Clesão, inclusive, há imagens dele ao lado da segurança do Senado, não houve nada, eles preservaram ali o local. E, no entanto, ela foi condenada a esses 17 anos. Mas, o que aconteceu? Quando eles foram soltos, e no início desse ano, ali em maio, o filho mais velho, né, e ele acaba tendo uma fratura, o João Guido, e o João Guido, ele faz essa fratura e vai parar no hospital. Vejam que, olha, por essa foto, vocês imaginam a gravidade dessa fratura. E há até uma radiografia da fratura que eu faço questão de compartilhar com vocês. Então, dessa fratura, ou seja, nesse momento aí que a gente vê o momento de gravidade e da família passando por essa dificuldade, que eu posso dizer assim, né? Eu estou aqui só conferindo se está ao vivo aqui, tá sim. Nesse momento, então, o que aconteceu? Ela foi obrigada a ir para o hospital. E foi para o hospital e esteve com ele ali internado. Ela foi obrigada a dormir no hospital nesse dia, porque ele ficou ali no atendimento, e o advogado apensou aos autos todas as informações,
de que ela se ausentou de casa, foi para o hospital para o atendimento do filho, botou todas essas fotos, radiografias, laudos médicos, e apesar de tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão da Alessandra por descumprimento de medida cautelar. Então, veja que há uma similaridade, ou seja, uma semelhança com o caso do Daniel Silveira, de uma falta de bom senso, até de misericórdia, ou até de, vamos dizer, de coerência com a legislação, porque é óbvio que a localização dela era bem sabida, ela estava com a tornozeleira eletrônica, estava no hospital acompanhando o filho. E por que ele determinou essa prisão? E fruto dos laudos, eu só mostrei um pedacinho do laudo psicológico do mais novo, mas há um laudo do mais velho também. É impressionante como essas crianças sofreram. E eles foram obrigados a ir para a Argentina. Então, eles foram pedir o asilo na Argentina por causa dessa situação, em que, estando em casa, cumprindo as medidas, eles eram donos de uma pizzaria, eles eram empreendedores, eram pessoas que, de fato, eram conhecidas como aquilo que a gente chama de classe média baixa que luta com muita dificuldade no Brasil. Se indignaram, foram a Brasília, foram protestar e ficaram presos e agora estão ambos condenados a 17 anos de prisão. Veja que lá na Argentina eles já estavam com a vida sendo retomada. Eles fizeram ali uma lanchonete, né, em que essa lanchonete vendia caldo de cana, pastel, os filhos já matriculados na escola. Eles já estavam ali com... eu tinha aqui uma outra foto, mas de todo jeito, eles já estavam com a vida sendo retomada na Argentina. Tudo legalmente. Quando passaram pela fronteira, eles se identificaram, pediram o asilo político, e quando ele foi renovar, e agora essa é a situação que a gente encontra na Argentina, que não é só dele, né? Essa é uma verdade que eu faço questão até de ler aqui o nome dos 5, para não esquecer ninguém. Eu até pedi para a própria Alessandra me mandar. O Joelton, o marido dela, está com o Rodrigo, mas tem o Joel e o Wellington Firmino, os dois estão presos em outra cidade, e mais a Ana Paula, que eu conheci, a irmã, que está presa lá em Buenos Aires. Esses são os brasileiros hoje que estão detidos na Argentina, embora tenham solicitado asilo político. Enquanto o governo argentino não determinar o asilo definitivo, eles estão nessa situação porque o ministro Alexandre de Moraes, via Ministério da Justiça, ali com o seu ex-parceiro e companheiro e par ali do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, solicitou ao governo argentino a deportação. Eles não serão deportados, eu quero crer, até porque não existe amparo na lei de extradição. Mas por causa dessa questão em que eles não têm ainda o asilo definitivo, eles estão detidos, estão, obviamente, vários advogados tentando, a Asfav fez parceria com vários advogados na Argentina, tentando reverter essa situação. A gente gostaria que fosse feito antes do Natal, mas isso não aconteceu. Então, eu quero terminar essa live dizendo para vocês o seguinte, o momento que a gente vive é um momento muito delicado, mas também nós não podemos esquecer que hoje, no Brasil, a gente vive um período de sofrimento que talvez o sofrimento dessas pessoas, e eu conversei isso com todos eles que eu tive a oportunidade na Argentina, dizendo, vocês estão sofrendo na pele algo que talvez somente assim parte da nossa população que está indiferente, que não entenda que nós migramos para um regime de exceção, eles possam se sensibilizar. Esse é um Natal em que muitos de nós, vocês, eu também, estaremos com as nossas famílias. É um momento difícil para a minha família, mas a gente sabe que a dona Rita, mãe Ita, está com o Senhor Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Hebreus sobre a importância de nós olharmos para os presos, especialmente os presos políticos, porque não estão presos em virtude de crimes que realmente cometeram. Pelo contrário, esses que estão na Argentina estão revivendo o terror que viveram no Brasil agora. A alimentação deles, para que vocês tenham uma ideia, tem que ser feita pela família, porque não existe estrutura sequer de alimentação nas delegacias onde eles estão presos. Só a Ana Paula, que está num presídio realmente. Os outros estão em delegacias, aguardando a decisão. E suas famílias estão desesperadas. Esse é o momento da gente lembrar
que a própria Argentina, que viveu a crise econômica terrível, fruto das decisões desses grupos autoritários e que tem o viés marxista, que jogaram a Argentina numa crise econômica sem precedentes, hoje o Milei começa a reverter isso. Aqui nos Estados Unidos, nós vivemos 4 anos de governo Biden em que a população foi despertada para algumas questões relacionadas a essa pauta woke, com a questão da segurança, das drogas, das fronteiras abertas, mas essencialmente a crise econômica também que assolou os Estados Unidos, fruto das políticas externas equivocadas, alinhamento com pautas exógenas que não dizem respeito nem à cultura americana e que são impostas aí por um grupo que vem de cima para baixo, impondo a vários países legislações e valores e pautas que não dizem respeito, muitas vezes, nem à cultura daquele país. E isso que a gente viveu aqui e que ensejou essa reação da sociedade americana é o que a gente aguarda e a gente espera que aconteça. Mas para que isso aconteça em 2026, a gente possa reverter essa situação no Senado Federal, que hoje é omisso diante dessa situação, nós precisamos conscientizar a população. E eu quero deixar esse finalzinho da nossa live desejando a você, sim, um Feliz Natal com a sua família, mas que você não se esqueça dos presos políticos, dos perseguidos políticos. É impensável que a gente esteja vivendo essa situação hoje no Brasil e grande parte da população não tenha consciência, não se dê conta da gravidade da deterioração do Estado de Direito e da institucionalidade no país que hoje está por um fio. Então, eu peço a você que se reúna com a sua família, se alegre, celebre a intervenção sobrenatural de Deus sobre a história da humanidade. Mas lembre que nós precisamos, no Brasil, reverter essa situação. Precisamos que Deus nos ajude, como ajudou o povo argentino, como ajudou aqui o povo americano. Há uma reviravolta acontecendo na Síria, muita gente tendo esperança de, no dia 10 de janeiro, o Edmundo González voltar para a Venezuela e o Nicolás Maduro sair do país e ceder a quem realmente foi eleito. Ou seja, tantos povos estão sofrendo fruto da doutrina, da ideologia, e mais do que isso até, fruto de um grupo político muito insensível. E a gente tem esse problema aqui, tem em todos os países e tem no Brasil também. Então, eu não sei se a gente terá um próspero ano novo, é difícil a gente saber, mas nós podemos ter uma ceia de Natal daqui a pouco, em que você com a sua família agradeça a Deus, mas ao mesmo tempo interceda, peça que Deus possa estar consolando essas famílias, possa estar dando força aos presos políticos e possa, de alguma maneira, sensibilizar os corações das autoridades argentinas para concederem finalmente o asilo definitivo. E no Brasil, de modo que a nossa sociedade perceba que o que aconteceu com o Daniel Silveira na véspera do Natal, isso que aconteceu com ele, que está acontecendo lá com a família da Alessandra, que está lá na Argentina, e com todos os outros presos políticos, vários que eu entrevistei, alguns que estão a caminho até dos Estados Unidos, ali na América Central, no meio de coiotes, de narcoterroristas, tudo isso que nós estamos passando pode ser revertido, e a gente crê no Deus que operou na vida de José, quando ele foi preso também, foi mandado para o Egito, e lá no Egito ele caiu num presídio e só foi reconhecido muitos anos depois, quando a gente entende a história. Hoje a gente abre a Bíblia, vocês que me acompanharam ali nos estudos bíblicos todo domingo à noite, eu, Vladimir, Paulo Figueiredo, que passamos pela vida de José, a presença dele no Egito, preso, exilado, acabou sendo a forma como Deus transformou maldição em bênção. Salvou toda uma nação. 400 anos se passaram quando aquele povo que entrou pequenininho ali com a família de Jacó, porque eram parentes de José, foram salvos por José, se transformaram numa grande nação que, com Moisés, foi a terra prometida. A gente, quando está passando pelas dificuldades e pela perseguição e pela luta, a gente não consegue compreender. E a gente até se questiona, onde está Deus? Mas o Deus soberano, ele tem propósitos que ninguém pode frustrar. A gente crê que o Brasil é a pátria do Evangelho, a gente crê que o nosso país vai poder alcançar a coesão nacional, a paz novamente. E essa é a nossa oração. E desejo a você, em nome da TV Flórida USA, um Feliz Natal. Deixo para vocês essa mensagem, né, final, desejando que vocês
Tenha um momento de muita alegria daqui a pouco, algumas horas na ceia de Natal com a sua família. Mas não se esqueçam daqueles que estão perseguidos e sofrendo. Porque se a gente esquecer deles, do Daniel, do general Braga Neto, que está na prisão, e ao contrário do que a gente gostaria, porque a gente olha e vê o próprio governador Sérgio Cabral, que ensejou aquela crise que desagou na crise de segurança pública, que fez com que o presidente Temer enviasse o próprio general Braga Neto como interventor da segurança pública, depois de uma carreira brilhante, e hoje está preso, fruto da perseguição política, que nós vivemos no país, ilegalmente preso, enquanto o próprio Sérgio Cabral, ex-governador, condenado a mais de 400 anos, já gravou um vídeo desejando Feliz Natal e vai estar celebrando com a sua família daqui a pouquinho. Essa inversão de valores, nós podemos pedir que Deus intervenha no nosso país, transformando as coisas nos próximos anos. Cremos que podemos renovar o Senado Federal nesses 2/3, temos que mudar o nosso sistema de eleição, temos que estar em 2026 mais confiantes, sem essas dúvidas, temos possibilidade de corrigir institucionalmente o nosso país. Mas a gente precisa de um milagre, um verdadeiro milagre que Deus opere no coração dos nossos dirigentes. E é isso que nós vamos pedir essa noite. Que Deus te abençoe, se Deus quiser, e Feliz Natal.